Gideão e os 300 homens. O povo de Israel mais uma vez estava vivendo tempos difíceis, depois de ter conquistado a terra prometida. Eles se esqueceram do Senhor e começaram a fazer o que não agradava a Deus. Por causa disso, inimigos poderosos apareceram para oprimir a nação. Os midianitas eram cruéis e invadiam a terra de Israel sempre que havia colheita. Eles destruíam plantações, levavam os animais e deixavam o povo sem comida. Israel ficou tão desesperado que muitos se escondiam em cavernas e buracos nas montanhas. Depois de 7 anos de sofrimento, o povo clamou ao Senhor, pedindo ajuda. Deus ouviu a oração e decidiu levantar um libertador. Esse homem não era um grande guerreiro, nem um rei poderoso, mas alguém simples, que jamais imaginaria ser escolhido. Seu nome era Gideão. Ele estava escondido, malhando trigo dentro de um lagar, um lugar onde normalmente se pisa a uva, mas que ele usava para não ser visto pelos inimigos. Ele trabalhava em silêncio, com medo, quando de repente um anjo do Senhor apareceu diante dele. O anjo disse com voz firme e cheia de esperança: "O Senhor está com você, homem valente." Gideão se assustou e olhou ao redor, como se procurasse outra pessoa. Ele respondeu: "Se o Senhor está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Onde estão as maravilhas que nossos pais contaram quando ele nos tirou do Egito?" O anjo então lhe disse que Deus o havia escolhido para libertar Israel das mãos dos midianitas. Gideão ficou espantado e respondeu que era o menor da família, de uma das tribos mais fracas. Ele não se via capaz de liderar ninguém, mas o anjo insistiu, dizendo que o Senhor estaria com ele. E essa era a garantia de vitória. Gideão pediu um sinal, e o anjo o confirmou com um milagre, fazendo fogo consumir a oferta que ele havia preparado. Ainda assim, Gideão tinha dúvidas. À noite, Deus pediu que ele destruísse o altar de um ídolo chamado Baal que estava na cidade. Gideão obedeceu, mas fez isso em silêncio, de madrugada, porque tinha medo das pessoas. Quando os moradores descobriram, ficaram furiosos. Mas o pai de Gideão defendeu o filho e disse que, se Baal fosse mesmo um deus, que defendesse a si mesmo. Logo depois, os midianitas se reuniram para atacar Israel novamente. O Espírito do Senhor encheu Gideão de coragem, e ele convocou os homens para lutar. Muitos atenderam ao chamado, e o exército de Gideão ficou grande. Mas no coração dele ainda havia insegurança. Gideão pediu mais uma confirmação a Deus. Ele colocou um novelo de lã no chão e pediu que, se Deus realmente estivesse com ele, fizesse cair orvalho apenas sobre a lã e deixasse a terra seca. Na manhã seguinte, foi exatamente assim. Mas Gideão ainda queria mais uma prova, e pediu o contrário, que a lã ficasse seca e a terra molhada. Deus, com paciência, respondeu ao seu pedido novamente. Agora, Gideão estava certo de que o Senhor estava com ele. Então reuniu 32.000 soldados para enfrentar os inimigos. Mas Deus falou algo surpreendente. Disse que o exército era grande demais e que, se vencessem assim, Israel poderia pensar que a vitória viria da própria força e não do Senhor. Deus mandou Gideão dizer aos homens que quem estivesse com medo poderia voltar para casa. 22.000 foram embora, e restaram apenas 10.000. Gideão deve ter ficado preocupado, mas Deus ainda disse que eram muitos. Então o Senhor pediu que levasse os homens até o rio para beber água. Ali, ele mostraria quem deveria ficar. Alguns soldados se ajoelharam para beber, colocando o rosto na água. Outros pegaram a água com as mãos, levando-a à boca, enquanto ficavam atentos ao redor. Deus disse que apenas os que beberam levando a água com as mãos seriam escolhidos. Esse grupo era de apenas 300 homens. Com eles, Gideão deveria enfrentar o enorme exército midianita. Era um plano estranho aos olhos humanos, mas Gideão confiou no Senhor. Naquela noite, Deus mandou que ele fosse ao acampamento inimigo para ouvir algo que o fortaleceria. Gideão desceu com um servo e escutou 2 soldados midianitas conversando. Um deles contou um sonho em que um pão de cevada rolava e derrubava a tenda do exército inimigo. O outro respondeu que aquilo significava a espada de Gideão, e que Deus entregaria os midianitas em suas mãos. Gideão ficou cheio de fé, voltou correndo e chamou os 300 homens, dividindo-os em 3 grupos. Eles não levaram espadas nem lanças, mas apenas trombetas, cântaros de barro e tochas escondidas dentro deles. No meio da noite, cercaram o acampamento inimigo. Ao sinal combinado, todos tocaram as trombetas, quebraram os cântaros e levantaram as tochas, gritando: "Pelo Senhor e por Gideão."
Os midianitas ficaram em total confusão. No escuro, o barulho das trombetas e a luz das tochas fizeram parecer que havia um enorme exército cercando-os. Apavorados, eles começaram a fugir e até se atacaram uns aos outros. Israel venceu sem precisar usar força militar. Foi Deus quem deu a vitória com apenas 300 homens, mostrando que o poder não vem do número de soldados, mas da confiança no Senhor. Depois da batalha, os israelitas quiseram fazer de Gideão um rei, mas ele recusou, dizendo que quem reinava sobre Israel era o próprio Senhor. Gideão permaneceu como juiz, e durante muitos anos houve paz na terra. As crianças de Israel cresciam ouvindo essa história e aprendiam que Deus pode usar os mais fracos para realizar coisas grandiosas. Não importava se Gideão se sentia pequeno ou incapaz. O que importava era que o Senhor estava com ele. A coragem de Gideão e a fidelidade dos 300 homens se tornaram exemplo para todas as gerações. Pais contavam aos filhos como a obediência e a fé mudaram o destino de toda uma nação. As famílias celebravam lembrando que o verdadeiro herói da vitória não era Gideão, mas Deus, que lutou por seu povo. E assim, a história de Gideão e os 300 homens permaneceu como uma lição de fé, mostrando que quando confiamos no Senhor, mesmo as batalhas mais difíceis podem ser vencidas.